Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Direitos Humanos debate acolhimento da população em situação de rua. Chegada do frio amplia a preocupação. Projeto determina fechamento de portões das escolas nos horários de aula. Medida visa trazer mais segurança. E ainda, ônibus deverão expor material informativo sobre denúncias de importunação sexual. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O acolhimento das pessoas em situação de rua foi pauta da Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. Os efeitos da chegada do frio intenso para esta população amplia a urgência dos atendimentos. Proponente da pauta, o vereador Pedro Ruas, do PSOL, destacou que o objetivo do encontro foi debater formas de como levar políticas públicas efetivas até pessoas nessa situação. Entre os pontos frisados pelo vereador estão o acolhimento em albergues, o atendimento na rede de saúde e as abordagens policiais. As pessoas em situação de rua, a partir de agora, numa vida que sempre é difícil, fica pior, por conta do frio. Então nós queremos exatamente debater esse tema, né? O aumento das vagas de albergues. Nós queremos também que eles continuem a ter o que tinham até janeiro, um atendimento especial no posto Santa Marta, aqui no centro, e também evitar que haja violência policial, seja estadual ou municipal, contra eles, quando no seu local de vivência, né, que é a rua. Participaram do encontro representantes do movimento População Povo de Rua, da Prefeitura de Porto Alegre e de entidades que realizam ações no intuito de auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ex-morador de rua, Cícero Gomes integra o movimento e critica que as autoridades só costumam ver que essa população existe quando chega o frio. Eu acho que nós temos todo o verão para elaborar e para construir junto, mas eles não lembram disso no verão. A gente fala, a gente repete, nós que somos representantes coletivo e movimento, né, Jornal Boca de Rua e outros, né, que a gente representa, mas não é só a moradia e não é só o inverno. Nós temos também problema com a saúde, nós temos problema com a assistência, né? E agora nós temos problema com as remoções. De acordo com estimativas, o número de pessoas em situação de rua na cidade de Porto Alegre gira em torno de 2.500 pessoas. Para dar conta da demanda com o aumento do frio, o Serviço de Assistência Social do município alega ter elevado para 1.000 o número de vagas em albergues e pousadas na cidade. Sobre outros temas discutidos no encontro, como abordagens violentas, o secretário adjunto de Segurança Pública, Gerson Guarda, afirmou que não foram protocoladas denúncias contra a Guarda Municipal. Ele acrescentou que qualquer episódio desse tipo que vier a acontecer será rigorosamente apurado. O presidente da comissão, vereador Conselheiro Marcelo, do PSDB, falou sobre a importância de trazer para a discussão as questões envolvendo a população de rua. Essa é uma das pautas que eu digo também muito importante, trazida pelo proponente, o vereador Pedro Ruas, né, que prontamente não é uma ação dele somente, é de todos os vereadores, enfim, desta casa, e com certeza mais um ano que o frio vem de uma forma violenta. Com certeza o Poder Executivo, acredito, que irá fazer essa nova ação. Há alguns anos no Gigantinho, outros anos em albergues, enfim, mas essa ação sempre ocorre durante todos os anos. Inclusive, eu participo como voluntário dessas ações. E é uma ação muito importante, onde nós buscamos os moradores de rua, nós fizemos várias visitas. A Comissão de Finanças da Câmara debateu a situação dos contratos feitos entre empresas terceirizadas e a Secretaria Municipal de Educação. Trabalhadores relataram atraso nos salários e o não pagamento de rescisões. Proposta pela vereadora Biga Pereira, do PCdoB, a discussão sobre os contratos de terceirização da Secretaria Municipal de Educação foi a pauta central da reunião da Cefora. Durante o encontro, os parlamentares apresentaram casos de empresas que não estão cumprindo com as obrigações trabalhistas que foram previamente estabelecidas pela Prefeitura no momento da contratação das instituições parceiras.
Aqui em Porto Alegre, o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados afirma que as empresas que costumam dominar as licitações junto ao poder público na capital apresentam de forma rotineira 2 problemas. O primeiro é o atraso no recebimento dos salários. O segundo, o não pagamento dos valores de rescisão dos colaboradores. O Simpa e a categoria não são contrários às terceirizações, mas, conforme também defendem os vereadores, a Prefeitura precisa fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista por parte das empresas terceirizadas. A gente acredita, que uma legislação protetiva ao trabalhador, como já fazem hoje órgãos federais com muito sucesso, que seria a implementação da conta vinculada, que é reter, resumidamente, reter valores todo mês da fatura e esses valores estarem disponibilizados ao trabalhador, caso a empresa não pague ou suma, o que é muito comum hoje. Hoje é notório isso dentro da Prefeitura de Porto Alegre, em todos os órgãos municipais, empresas atrasando salário e não pagando. A conta vinculada, ela garante, reserva o dinheiro ao trabalhador, não impede que as empresas apliquem o golpe ou não paguem, mas inibe que elas participem das licitações e reserva o dinheiro ao trabalhador. Conforme a Prefeitura de Porto Alegre, as parceiras terceirizadas representam uma parcela importante e bastante significativa na execução das políticas públicas do município. Para a SMED, a gestão dos contratos realizados entre as empresas e a Secretaria precisa ser ampliada para os demais setores do Executivo. Assim como existem empresas boas, existem empresas que também são ruins ou que possuem má fé. Nesse sentido, a gente tem que construir mecanismos para garantir que aquelas empresas que que infelizmente usam da má fé não prejudiquem aquelas pessoas que precisam da política pública e também que não prejudiquem os trabalhadores, aqueles que executam as políticas propriamente ditas. Os vereadores demonstraram preocupação com o excesso de parcerias encaminhadas pela Prefeitura. É uma realidade a terceirização. Assim como é uma realidade, são as empresas que entram na licitação pelo menor preço e acabam não pagando salário, não pagando rescisão, vale transporte, vale alimentação e somem sem pagar nada disso. Para a Prefeitura, para o erário público, isso é prejuízo, porque ela pagou com a contratada e tem que pagar de novo para as funcionárias, né? Então, nesse sentido que nós criamos a Frente Parlamentar em defesa, das trabalhadoras e dos trabalhadores da terceirização, né? E se pudermos fazermos mudanças que possibilitem avanços, progressos na legislação e, ao mesmo tempo, controles dentro do âmbito da administração municipal, com certeza nós vamos conseguir garantir que tanto as políticas públicas sejam executadas com êxito, como também proteger os trabalhadores que executam essas políticas. A partir de agora, a Comissão de Finanças irá buscar respostas das empresas terceirizadas sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas. A CEFOR também pretende ampliar o debate com outros setores do município. A Comissão de Urbanização tratou nesta terça-feira sobre o problema da numeração das residências no município. Um dos casos apresentados no encontro aponta uma rua no bairro Partenon que possui 4 casas com o mesmo número. A pauta foi trazida para a CUTAB pelo vereador Gessé Sangalli do Cidadania. Ele recebeu a demanda de um morador da Vila São Judas Tadeu, no bairro Partenon. O contribuinte alega que outros 3 imóveis têm o mesmo número da casa dele na rua em que reside. Devido a uma série de confusões de entregadores, tanto correio como transportadoras, eu liguei na CE e a pessoa que me atendeu disse: olha, o senhor precisa de um motivo plausível e justo para ver a troca do número. Eu questionei: mais plausível que esse? 4 números, 35? Tanto que no dia que eu estive aí na Câmara, eu estava com um pacote que eu tive que ir retirar na agência dos Correios, né? Porque o cidadão dizia que chegava aqui e não tinha ninguém em casa. Segundo representantes da Prefeitura, na administração municipal não existe um departamento responsável unicamente pela numeração das casas. Conforme explicaram, o primeiro órgão que normalmente enumera os imóveis é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, ao instalar a rede de água. Porém,
Além do DEMAI, a Secretaria Municipal da Fazenda também costuma ter sua própria numeração para fazer a cobrança do IPTU, bem como a CE Equatorial, que, em algumas ocasiões, insere uma identificação numérica no momento da ligação de energia. Esse problema que nós estamos discutindo hoje, da questão da numeração, é basicamente um problema de cadastro. Nós não temos hoje, dentro da prefeitura, um setor específico que seja o responsável pela numeração predial municipal. O que a gente tem? A gente tem uma solução que a Secretaria da Fazenda criou o seu próprio cadastro, por iniciativa própria, por necessidade, e depois o DEMAI e diversas outras. Mas, por exemplo, assim, hoje o que nós temos lá a DM Web, tá? Que é a aplicação, lá, o aplicativo para visualização dos índices do plano diretor. Qual é a numeração que nós mostramos na tela? A da Secretaria da Fazenda, porque é a mais atualizada. Como encaminhamento, a presidente da comissão, vereadora Karen Santos, do PSOL, determinou a realização de uma reunião com as secretarias da Fazenda e de Urbanismo e com o DEMAI para a criação de um grupo de trabalho a fim de resolver o problema de numeração no município. Então, acho que o grupo de trabalho vai conseguir fazer também esse mapeamento de qual é o melhor instrumento para executar depois esse projeto piloto, né? Acho que de imediato a gente conseguiu ter um sentido aqui para a nossa reunião. A Cosman também se reuniu nesta terça-feira. E na pauta, meio ambiente e sustentabilidade. A reunião teve como objetivo debater o compromisso do município com as questões climáticas e a redução de emissão de gases. Representantes do Executivo falaram sobre as ações da Prefeitura na revisão do plano diretor e a intenção de contribuir com o meio ambiente, seguindo os compromissos sustentáveis propostos pela Organização das Nações Unidas. O presidente da Cosman garantiu que o assunto será ampliado na comissão. São temas que fazem parte do nosso dia a dia. A preocupação hoje, não só para Porto Alegre, mas para o nosso estado, é a dengue, né? Então eu acho que o Executivo tem que se preocupar e trabalhar. Estava aqui várias secretarias que trabalham com esse tema e principalmente combater o mosquito. Então, sobre esse tema meio ambiente, essa aqui é o fórum adequado para discutir e nós não podemos desistir. Temos que continuar por causa do meio ambiente, por causa da mudança climática. Temos que trazer aqui para dentro da Cosman e continuar esse debate. Na Comissão de Educação, Esporte e Juventude, atletas amadores pediram mais incentivo para os corredores de rua. Rodrigo Gonzaga, corredor de rua e atleta há 25 anos, sugeriu a criação de um ranking municipal de corredores de rua para isenção em inscrições em competições na capital. Matheus Cavalcante, também corredor, disse que os vereadores podem ajudar direcionando emendas impositivas. Um exemplo simples, 5 mil ou 10 mil de cada vereador ali, e ter uma cota de 100 mil na Secretaria de Esporte para destinar ao atletismo, para essas isenções, para essas viagens. E ainda a gente está fomentando ainda mais, está indo dar palestra nas escolas, assim como eu já falei com os demais. Acredito que todo mundo aqui consegue dar um pouquinho do seu melhor. Os atletas também pediram locais mais adequados para o treinamento de corrida na cidade e mais iluminação nas pistas do Parque Marinha do Brasil. A secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude reconheceu as dificuldades do governo em apoiar os atletas. Hoje a secretaria não tem como ajudar financeiramente os atletas. Mas foi aprovado na Câmara um projeto que é o Bolsa Atleta e o retorno do ProEsporte. Então, nós estamos escrevendo decreto, escrevendo edital. Até o final do ano estará na rua ambos, o Bolsa Atleta e o ProEsporte. Ambos os programas devem direcionar recursos para a área esportiva, principalmente para a prática amadora. O encontro foi proposto pelo vereador Gilson Padeiro. O parlamentar salientou a importância da prefeitura fazer melhorias nas ruas e calçadas da cidade para evitar acidentes dos atletas. Hoje, a maior dificuldade das ruas da cidade são as manutenções de calçadas e também dos seus acostamentos, aonde não tem sinalização perfeita, aonde bota em risco esse pessoal que faz esse tipo
de esporte, né? O presidente da SESC, o vereador Mauro Pinheiro, do PL, propôs que a comissão apresente uma emenda coletiva ao orçamento municipal para garantir recursos ao esporte amador. A Câmara aprovou o projeto de lei que obriga o fechamento dos portões de acesso das escolas da rede pública aqui da capital gaúcha. A proposta, acolhida por unanimidade pelo plenário, tem o objetivo de garantir mais segurança aos estudantes e professores. O projeto determina o fechamento dos portões e ainda estabelece a restrição dos demais pontos de acesso aos prédios e às áreas de entrada das escolas municipais de Porto Alegre. As regras da proposta também se aplicam às instituições parceiras da Prefeitura. A matéria foi encaminhada pelo vereador Gilson Padeiro. Para o autor da proposta, o projeto trará mais tranquilidade aos pais dos alunos e também mais segurança para professores e estudantes da rede pública de ensino. Conforme o texto da matéria, a direção de cada escola irá definir os horários de abertura e fechamento dos portões. Esse projeto eu já venho lutando por ele desde 2021 e como eu falei ali, a nossa preocupação sempre é no nosso bem mais precioso, que são nossos filhos. E por isso que a gente colocou esse projeto aqui nessa casa hoje, porque hoje 98% das escolas municipais tem 24 horas de portaria. Só que a gente tem que exigir os 100% e eles que cumpram o projeto. Hoje projeto virou lei. E as parceirizadas também que se adequem ao projeto também. Segundo o projeto, a autorização para a passagem de visitantes, pais ou responsáveis legais dos alunos será concedida pela direção da escola mediante registro com nome completo, data e hora de acesso ao ambiente escolar. O Legislativo também aprovou o projeto para combater a importunação sexual dentro dos ônibus do transporte coletivo da capital. Conforme o texto da proposta, estatísticas dos órgãos de segurança demonstram que ainda há grande subnotificação de casos, cabendo ao poder público fortalecer medidas que possam informar sobre instrumentos para denunciar esses abusos. De autoria do vereador Aldacir Oliboni, do PT, a proposta determina a fixação de placa ou cartaz dentro dos veículos com a informação de que importunação sexual é crime, bem como os canais telefônicos para denunciar. Durante as discussões no plenário, alguns parlamentares da base do governo lembraram que a Prefeitura já realiza campanhas em determinados períodos do ano, a fim de acabar com essa prática. Entretanto, o autor do texto defendeu que a obrigação seja prevista em lei para que adquira caráter permanente. É uma simples lei, mas que tem um enorme alcance social. Porque nós sabemos que de 10% a 12% das importunações sexuais acontecem nos coletivos, aqui em Porto Alegre, em todas as capitais do Brasil. E no Brasil, mais de 53 casos diários são registrados, sendo que em 2023 aumentou em 153% o número de casos registrados. E nós sabemos que a maior parte do cidadão não registra, ou por vergonha, porque não quiser se incomodar, né? Ou porque não tem prova para poder testemunhar, não tem, por exemplo, câmera dentro dos coletivos e tal. Então, esse aviso é mais para, vamos dizer assim, de precaução, porque aquele cidadão que quer, vamos dizer assim, ser um contraventor, tendo ali um aviso, obviamente que muitos outros que vão estar vendo o fato acontecendo, podem não só bater uma foto, como também registrar ou pegar a placa do ônibus ou da pessoa que ora está ali no interior do ônibus provocando isso. Ao final, o projeto e uma emenda foram aprovados por unanimidade. Aprovado o projeto, parabéns, vereadora Aldacir Oliboni, belo projeto aprovado nessa casa hoje. O Legislativo ainda aprovou moção de solidariedade à candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino de 2027. A moção também apoia a candidatura de Porto Alegre como uma das sedes do evento. A proposição é do vereador Cassia Carpes, do Progressistas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!